Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer, de novo, não é uma história, é um depoimento de uma pessoa que não é membro da igreja, mas que pesquisou a respeito, tá? Então eu achei interessante porque talvez você, não sei, talvez você conheça alguém que está pesquisando sobre a igreja, ou você mesmo que está assistindo esse vídeo esteja pesquisando. Ele vai te colocar aqui o ponto de vista dele, tá? Você não precisa concordar, mas você precisa respeitar como ele se sente em relação à igreja e como ele vê tudo aquilo, tá? Então ele fala o seguinte: Olá, Vânia, como vai? Primeiro de tudo, gostaria de agradecer pelo trabalho que está realizando no YouTube. Nunca participei da seita Mormon, mas através de você obtive respostas para muitos dos meus questionamentos com relação ao mormonismo. Definitivamente quem vê as aparências não vê como é por dentro. E quando eu ouço seus relatos de quem passou boa parte da vida presa lá dentro e conseguiu se libertar, isso ilumina e esclarece muita coisa para mim. Ele diz aqui que ele é de Ponta Grossa, Paraná, tá bom? O mormonismo visto por quem está do lado de fora. É um subtítulo que ele colocou. Ele fala assim: no mormonismo, o que mais me chama a atenção é que a autoridade é imposta. Eles não perguntam se você quer se batizar, não perguntam se quer ou não pagar o dízimo, ou limpar a capela, servir missão, e assim trabalhar de graça para a corporação. Eles simplesmente te mandam e acabou. Você não tem que achar nada. Já foi achado. É assim ou não é? É. É assim mesmo. Você é treinado e induzido a fazer uma única coisa em 100% do seu tempo. Obedecer, obedecer e obedecer os líderes da igreja. Seja motivado por culpa, vergonha ou medo. O povo vive como gado. O povo lá definitivamente não pensa. Quem pensa cai fora de lá. Chega a ser patético mesmo. Lembro que você mesma, Vânia, disse em um dos seus vídeos que abriu mão da carreira que queria de comissária de bordo para não desobedecer o que lhe era ordenado. Verdade. De fato, o controle mental que eles exercem sobre quem está lá dentro é algo fora do comum. Não estou aqui para julgar ninguém. Só quem esteve lá dentro, como você e os que assistem esse vídeo, sabem como é. Mas acompanhando os depoimentos de ex-membros dessa seita aqui no YouTube, percebi bem isso. Quem está do lado de fora não vê como quem está dentro. A aparência engana facilmente, mas quando se descobre a verdade, já não enganam mais. O povo é induzido a fazer jejuns para pagar oferta de jejum. Deixam de comprar comida para pagar o dízimo na esperança de colher bênçãos. Advindas dessas práticas, colher bênçãos advindas dessas práticas, mas essas bênçãos nunca vêm. Por que será? O povo vive como escravo do sistema criado pelos líderes da corporação, como você mesma diz. Aquilo lá pode ser qualquer coisa, corporação, seita, organização, menos uma igreja. Isso eu garanto, porque igreja, pelo que eu sei, não impõe nada aos seus membros, nem tem exclusivismo, coisas essas que o mormonismo é excelente em fazer. É verdade. Os missionários são explorados e manipulados da pior maneira possível, tratados pior que animais, submetidos a trabalho forçado e nem se dão conta disso. Pobres das moças e rapazes que têm que fazer esse serviço. Algum tempo atrás, eu vi aqui na rua de minha casa 2 missionários sud correndo em meio a um temporal que estava caindo. Eles sem nenhuma proteção ao guarda-chuva. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aí ele coloca entre parênteses, que de Jesus não tem nada, é tão generosa que nem guarda-chuva fornece a eles. E se um deles pega resfriado, se vira. A igreja não tem nada com isso. Bom, está aí a visão de quem não é mormon, nunca foi e nunca será. Uau! Querido, muito obrigada por mandar o teu depoimento pra gente, porque ajuda a gente a abrir a visão, pelo fato de você estar de fora, como você disse, né? Quem está de fora não vê e não sente como quem está lá dentro. Isso é totalmente verdade. Você usa uma linguagem aqui bastante direta
e pesada. Mas é assim que você vê a igreja, é assim que você se sente em relação a ela, e eu vou te dizer mais, você tem razão. Talvez você que seja membro da igreja, que é membro da igreja, assistindo esse vídeo, fale, não, isso não é verdade. Peraí. Você não é obrigado a se batizar, você não é obrigado a pagar o dízimo, você não é obrigado a pagar a oferta de jejum, você não é obrigado a fazer missão. Missão é um trabalho voluntário. Não é isso que você está pensando como membro da igreja? Esses seriam meus pensamentos se eu ainda estivesse frequentando. Mas vamos explorar um pouquinho as coisas que ele fala aqui, porque ele consegue ver coisas que você, como membro da igreja, e eu, quando era membro da igreja, a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente usa as lentes do mormonismo. E a gente vê tanto a igreja quanto as pessoas de fora através daquelas lentes que são, sim, colocadas em você. Essas lentes, eles te ajudam não, eles trabalham com você para que você use essa lente. E você acredita que você está fazendo tudo por livre e espontânea vontade, afinal de contas você tem o arbítrio. Eu estou falando arbítrio porque em um dos vídeos anteriores a este nós falamos sobre livre-arbítrio, né? E o nosso querido da história falou que agora eles não falam mais livre-arbítrio, só arbítrio. E uma querida postou aqui um comentário, ela disse que, naquele vídeo, né? Ela disse que pesquisou e realmente não se fala mais em livre-arbítrio na igreja, só arbítrio. Tá aí uma coisa interessante que talvez você queira dar uma olhada e pesquisar, né? Então tá, presta atenção aqui. Antes de você falar que ele tá falando bobagem, que ninguém é obrigado a nada na igreja, não! Aí que tá o perigo. Sabe por quê? Quando você recebe as palestras dos missionários, a menos que tenha mudado, eu não sei. Mas na minha época, em 1993, 94, ai que velhinho, né? Faz tempo. Na minha época, nós fazíamos o desafio batismal na segunda palestra. Porém, na primeira palestra, nós falávamos de Deus, nós edificávamos sobre crenças comuns. Esse é o padrão de compromisso usado por qualquer equipe de vendas, tá? É assim que vendedores são treinados. Você vai edificar sobre crenças comuns, ou seja, você vai falar coisas que muito provavelmente aquela pessoa que está te escutando vai concordar. Então, nós falávamos sobre Deus e Jesus Cristo, o amor de Deus, bem fofinho, né? Tudo fofinho. E aí a gente apresentava o livro de Mórmon. Na primeira palestra, a gente marcava ali as passagens que as pessoas deveriam ler e orar e perguntar a Deus se aquelas coisas não são verdadeiras. Não são, porque é assim que tá lá em Moroni 10, não sei o que lá. Ai, que bom que eu tô esquecendo os versículos. Isso é muito bom. É para orar a Deus perguntando se aquelas coisas não são verdadeiras. Se você estiver no momento da tua vida vulnerável emocionalmente, muito facilmente você vai orar louco para que aquilo seja verdade, porque você precisa de alguma coisa a qual se apegar. E aí o teu cérebro talvez produzir dopamina e você vai sentir aquela paz, aquela coisa boa, aquele sentimento gostoso, aquele ardor no peito. Que os missionários já te falaram na primeira palestra, que se você tiver esses sentimentos, esse é um testemunho da veracidade do livro de Mórmon. Agora eles já começam a ativar no teu cérebro um grau de comprometimento que você nem se dá conta. Um comprometimento com Deus, não com a igreja nem com os missionários, com Deus. Tudo bem. Agora eles voltam para te dar a segunda palestra. Na minha época, na segunda palestra, nós fazíamos o desafio batismal. E eu vou te falar uma coisa. Eu posso dizer para você que a grande maioria dos nossos pesquisadores diziam que não, que era muito cedo, que mal estavam conhecendo a igreja, nem tinham visitado ainda a igreja. Não, calma, ainda está muito cedo. Sabe o que a gente fazia? Como manipulação, que também é uma técnica usada por vendedores, nós falávamos que nós iríamos marcar uma data hipotética, que não precisava ser um compromisso, mas a gente ia fazer uma meta com aquele pesquisador. E até lá ele ia visitar a igreja, ele ia recebendo as outras palestras, e se ele se sentisse preparado para se batizar, então aquela data já estava marcada. Isso não é um convite para se batizar. Isso é pressão para se batizar. Sabe por quê, queridos? Mormonismo é uma seita que trabalha com o teu cérebro. Muito bem trabalhado.
Eles fazem as coisas acontecerem lá dentro, e aí você acha que está fazendo por livre e espontânea vontade. Talvez você não queira se batizar, mas aí você pensa, puxa, mas eu tive aquele sentimento quando eu orei sobre o livro de Mórmon. A gente também falava, eu acho, na segunda palestra, para orar, para a pessoa orar perguntando se a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias era verdadeira. Se você teve aquelas experiências químicas no teu cérebro, né? Com aquela liberação de dopamina, você pode estar com medo que talvez ela seja verdadeira, sim. Isso é pressão, tá? Isso não é... Ah, você gostaria de se batizar? Não, obrigada. Ah, então tá tudo bem, prazer em conhecer, seja feliz, tá tudo bem. Não, nós vamos voltar, vamos fazer uma meta, vamos visitar a igreja, tudo sem compromisso, entre aspas. Meu Deus. Tá. Você não é obrigado a... Bom, ele fala uma coisa interessante, você é treinado e induzido a fazer uma coisa 100%, em 100% do teu tempo. Obedecer, obedecer, obedecer. Já falamos diversas vezes aqui que obediência é a primeira lei do céu Mórmon. Essa mentira, esse dogma está lá em Doutrina e Convênios. Lógico que está em Doutrina e Convênios, né? Então, é exatamente isso. Você abaixa a cabeça e diz sim, não questiona. Você não é obrigado a pagar o dízimo. Não. Mas você tem um acerto anual todo ano. Ah, um acerto anual todo ano é uma, né, redundância, me perdoe. Bom, você tem aquele acerto anual, né? Novembro, dezembro, o bispo... Vamos conversar. Ele imprime para você o teu extrato. Eu passei por isso. Se você não passa por isso na igreja, então mudou, tá tudo bem. Mas na minha época, todo ano, desde que eu comecei a trabalhar, todo ano, mesmo como jovem, eu era chamada para entrevista com o bispo para ver quais foram os meses que eu não paguei. E ele me desafiava, olha só o vocabulário, ele me desafiava a pagar meu dízimo. Claro que você não é obrigado a pagar. E o remorso que você sente? E a culpa que você sente? Olha o tripé aqui. E a culpa? E o medo de estar quebrando uma ordem de Deus e deixar de receber as bênçãos? E a vergonha de falar para o bispo que você não tem dinheiro para pagar o dízimo? Ah, realmente você não é obrigado a nada na igreja, mas você é coagido a fazer absolutamente tudo. O preço disso é a tua paz de consciência, paz essa que você perde se você não fizer tudo que ele está falando aqui. Você não é obrigado a limpar a capela. Não, mas sabe o que acontecia na minha época? Muitas vezes aconteceu. Eu não ia limpar a capela no sábado. Chegava no domingo da Sociedade de Socorro, a presidente da Sociedade de Socorro. Eu queria agradecer as irmãs que vieram limpar a capela ontem, né? Que era a vez da Sociedade de Socorro. Só vieram 5 irmãs. Então, muito obrigada, viu? As 5 que vieram. E a minha cara, pum, ia lá no chão. E eu ficava vermelha e me sentia mal e pensava... Se pelo menos eu tivesse acordado mais cedo, eu poderia ter vindo limpar a capela, mas eu dormi até mais tarde. E o remorso e a vergonha? Você não é obrigado a fazer nada na igreja. Desde que você esteja disposto a abrir mão da tua paz de consciência. Aí realmente você não é obrigado a fazer nada. O dízimo tem mais uma coisa, né? Você perde a tua recomendação. Querido, isso aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim, ano passado, viu? O bispo chamou, porque aquela pessoa tinha parado de pagar o dízimo, porque ainda estava pagando contas médicas por um tratamento de câncer, viu? E a igreja se recusou a ajudar. Então aquela pessoa não pôde pagar o dízimo, o bispo chamou para acerto anual. E sabe o que o bispo falou? Bom, irmão, infelizmente nós não vamos poder renovar a sua recomendação para o templo, porque tem 6 meses aqui que o irmão não paga o dízimo. Assim que o irmão puder pagar o dízimo, desses 6 meses que ficaram para trás, a gente pode renovar a sua recomendação para entrar no templo. E você não é obrigado a pagar o dízimo. Lógico que não! Mas deixa de entrar no templo, na casa do Senhor, né? Do Senhor Mórmon, sem dúvida. Um Senhor luxuoso. Dá uma olhada no templo. Luxuoso. Eu ia falar uma palavra que agora nem sei como pronunciar. Mas luxuoso, separatista, seletista. Só entra quem tem uma excelente reputação dentro da igreja. Claro que você não é obrigado a pagar o dízimo. Fica à vontade. Jejum também, você não precisa, não é obrigado a fazer jejum, nem pagar, né? Mas você quer tanto aquela bênção. E se você for conversar com o bispo,
Talvez com bom coração e boas intenções ele vai falar para você fazer um jejum. E você vai fazer o jejum e você vai sentir a necessidade. Ninguém tá falando para você que você tem que pagar, não, viu? Mas você vai sentir a necessidade de dar uma oferta generosa. Para você poder comprar a bênção que você tá pedindo do Deus Mórmon. Que talvez ele te dê, talvez não, porque ele é caloteiro. O Deus Mórmon é caloteiro. Você trabalha de sol a sol para ele, você guarda todos os compromissos que você fez com a corporação, que eles dizem que esse Deus Mórmon é o Deus dela, né? Você jejua, você vai para o templo, você faz sacrifício, como nosso amigo aqui falou, deixa de comprar comida para pagar o dízimo. Eu fiz isso. Eu experimentei isso na minha vida. Primeiro dízimo. E depois eu vi o que dava para comprar no supermercado para o mês. Para alimentar minha família. Então você faz tudo isso. E as bênçãos não vêm. E aí você escuta lá dentro que você tem que ter fé e perseverar até o fim. O Senhor sabe o que faz. As bênçãos virão se você tiver fé. E se não vierem agora, na outra vida você vai entender tudo. Ai, meu Deus. Missão também não é obrigatória, não. Mas eles chamam de mandamento. Missão é mandamento para os rapazes. É ou não é? Me corrija se eu estiver errada. Ou ela é voluntária ou ela é um mandamento. Pesquise o significado dessas duas palavras no dicionário e me diga se elas batem. Ou é voluntária ou é mandamento. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mandamento esse que nem o Nelson, nem o Oaks, desculpa, e nem o Irene tiveram que cumprir. Não, porque eles não fizeram missão. E são tão abençoados, vivem uma vida tão próspera que você não tem a menor ideia. Provavelmente você nunca vai experimentar essa vida que eles experimentaram aqui, porque você está colocando a corporação em primeiro lugar na tua vida e eles, os próprios interesses. Bom, infelizmente é assim, meu querido. Eu nunca pensei. Eu fiquei 35 anos na igreja. Você fala aqui que as pessoas que estão lá dentro não pensam. Se pensassem, cairiam fora. Você não tem a liberdade de pensar lá dentro, tá? Porque quando você pensa e questiona a autoridade, se levanta contra ela, você está sob a influência de Satanás. Então, para você se sentir bem em relação a você mesmo, você abaixa a cabeça e diz sim para tudo. Viu? Achando que é tudo por livre, espontânea vontade, né? Você não sente nem culpa, nem vergonha, nem medo, né? Fica para você pensar. Você que é membro da Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias, adora chamar nós, que estamos fora da bolha de pessoas, do mundo. O mundo. Eu vou te falar uma coisa. Eu prefiro ser do mundo do que ser da bolha na qual você vive. E não para pensar e nem questionar. Direito esse que você abre mão. Eu não abro mão desse direito. Eu penso, eu questiono, me levanto contra e eu faço o que eu quiser. Eu sigo o meu coração, sem culpa, sem vergonha e sem medo. Esse capítulo da minha vida está no passado. Graças a Deus. Então tá bom. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.